Então, hoje a gente começa com um estudo do livro segundo, né? Então, que aí começa realmente a questão do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Esse livro 2 ele é um pouco mais extenso do que os outros, por se tratar de algumas questões aí do mundo espiritual. O que a gente pode ver que são as questões, esse primeiro capítulo que vai falar dos espíritos, né? Então vai abranger as questões da 76 até a 131. Então começamos o estudo da questão 76 até a questão 83 a princípio e vamos seguindo depois, falando da origem e a natureza dos espíritos. O que a gente pode dizer de espíritos, tá? Então espíritos são seres inteligentes da criação e podemos dizer que espíritos são individualidades dos seres extracorpóreos, tá? Somos considerados filhos de Deus, então não somos iguais a Deus, e sim somos seus filhos, né? Pois somos a sua obra, né? Somos a sua criação. Nós temos um princípio porque fomos criados por Ele, não é? Mas nós não sabemos quando e nem o porquê que fomos criados, né? Em que momento em que nós fomos criados, isso nós não temos uma ideia. Nós somos individualizações, nós somos seres individuais, então, né? Os espíritos são seres individuais do princípio inteligente, assim como os corpos são os princípios individuais no caso da matéria. Então nós temos a nossa própria individualidade, nós temos as nossas próprias características, não é? De acordo com Jesus e também ali no livro dos Espíritos, fala que Deus ainda até hoje nunca cessou jamais de criar, então continua ainda havendo criação de espíritos. O porquê, isso só Deus sabe, então não há como saber, e muitas questões dos amigos espirituais dizem que não é o momento, que nós não temos o entendimento e talvez não temos a amplitude necessária para perceber tudo isso, não é? O espírito é algo incorpóreo, não é? É uma matéria, como se fala, quintessenciada, ou seja, uma matéria totalmente sutil, totalmente etérea, né? Que não há como ser, digamos, palpável. E há a pergunta se nós temos fim ou não. Não se tem fim, né? Nós temos um princípio, mas nós não temos um fim. Para complementar essa primeira parte, eu vou ler ali na questão 82, da pergunta justamente da questão da imaterialidade. Dissemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e os seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato, e ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparação, sempre imperfeita, ou por um esforço da nossa imaginação. Então, muitas coisas que eles colocam aqui, nós não temos como fazer uma comparação. Por quê? Porque tudo nós tendemos a comparar de acordo com o que o nosso corpo, o que o nosso espírito está passando nesse momento. Então, como é que eu vou ver alguma coisa, como é que eu vou ter, como ele fala a questão de um cego, né? Como é que ele vai ter ideia de uma luz se ele é cego, e um cego, principalmente um cego de nascença? Então tem muitas coisas que eles não têm como explicar, porque foge justamente ao nosso linguajar, foge à nossa, vamos dizer assim, a nossa bagagem de informações.
Então nós não teríamos como fazer comparações. E por incrível que pareça, nós, enquanto seres humanos, tendemos a comparar com alguma coisa. O branco, né, a cor branca. Então nós temos uma ideia, quando alguém fala em cor branca, quando alguém fala em cadeira, nós temos ideia do que é porque está na nossa mente. Então tem coisas que eles não têm como fazer essa comparação, porque nós não temos aqui junto com a gente para que nós podemos estar tendo uma explicação, digamos, mais comparativa com as coisas que nós estamos vivendo. Agora a gente fala do mundo normal primitivo, que vai da 84 a 87. Então os espíritos, eles constituem um mundo à parte, tá? E é perguntado qual o mundo, digamos assim, que seria qual a ordem das coisas, qual deles é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo. Então o principal é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, não é? Então ele preexiste e sobrevive a tudo. E se deixasse de existir o mundo corporal, né, o mundo corpóreo, o mundo que nós estamos vivendo aqui, o mundo espiritual continuaria a existir, né? Então o mundo espiritual, ele não depende do mundo corporal. Já o mundo corporal depende muitas vezes do mundo espiritual, porque depende dos espíritos para virem encarnar aqui, né? Então nós não precisaríamos encarnar, precisamos, porque depois a gente vai estar vendo quais são as necessidades que nós vamos estar tendo enquanto espíritos, né? Enquanto seres da criação, que fazemos parte de tudo isso. Mas o mundo espiritual, não é? Ele existe mesmo sem existir o mundo corporal. E na 87 pergunta se há algum local circunscrito, né? Então os espíritos estão por toda parte, né? Estão justamente nos observando, né? Nos olhando e agindo muitas vezes sobre nós, sem que nós temos essa percepção. Nós podemos dizer que em média nós temos, para um encarnado nós seremos um espírito, mas seremos espíritos na carne, né? Por isso que a gente fala encarnado. O espírita gosta de falar encarnado, desencarnado, né? Só para modificar, mas isso é só uma questão de linguajar, né? Vivo ou morto, podemos dizer também, mas nós somos espíritos encarnados, ou seja, estamos na carne, estamos usando da carne para estarmos aqui passando por que temos que passar, que para um de nós existiria pelo menos de 4 a 5 desencarnados, ou seja, espíritos que estão no mundo espiritual, né? Então o número de espíritos é muito maior do que o número de espíritos desencarnados é muito maior do que o número de espíritos encarnados, né? E desencarnado, muitas vezes a gente fala, a palavra desencarnado é aquele que saiu da carne, aquele que não usa mais a carne. O próximo item que a gente vai ver é a forma e ubiquidade dos espíritos, que está da questão 88 até a questão 92. Primeiro vamos ver o que é ubiquidade. Ubiquidade é uma faculdade, tá? De estar concomitantemente presente em toda parte, né? Então isso seria mais um atributo de Deus, né, do que um atributo da espiritualidade, mas a gente já vai explicar ali na última questão, na 92, tem a explicação justamente de como que é essa divisão. Seria, no caso, estar presente em toda parte, ou seja, o espírito está em vários locais ao mesmo tempo, tá? A forma do espírito, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente fala espírito, a gente pensa, e principalmente a questão dos filmes acabam não ajudando muito nisso, porque a gente tende a comparar espírito com fantasma. E quando compara com fantasma, compara com olhar aquele ser, olhar como ele estava na última encarnação. Isso é o perispírito. Isso é como ele se molda, como ele está ali. O espírito em si, ele é uma chama.
ele é uma centelha divina, como a gente fala, tá? De acordo com a espiritualidade, ele vai variar a cor da sombra a cor do rubi, se for mais ou menos puro. Eu quero ler justamente ali na 88, o Kardec faz um comentário dizendo assim: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, coloca na altura da cabeça, porque é aí que está a sede da inteligência. Então, o espírito em si, não é? Ele é justamente uma chama, e é onde está contido todas as informações. E esse espírito, ele não muda, digamos, de encarnação para encarnação. Ele vai juntando as informações, ele vai agrupando o que ele vai tendo de experiências, isso vai sendo colocado dentro deste espírito. Né? O que muda é o perispírito, que hoje, por exemplo, eu estou desta forma, com esta cor de cabelo, com esta cor de olhos, não é? No meu corpo. E o meu perispírito vai refletir, se eu desencarnar, por exemplo, no dia de hoje, quem tiver a vidência vai ver o meu perispírito com esta roupa que eu estou, do jeito que eu estou, da altura, do peso, né, da forma que eu estou, não é? Porque este é o perispírito. Mas meu espírito, ele é uma chama que ele está contido ali. E também não fica dentro de algo. É difícil muitas vezes explicar, mas na medida que a gente vai aprendendo e a gente vai vendo, a gente vai começando a entender isso um pouquinho melhor, né? Vai tendo esse entendimento um pouquinho melhor nesse sentido, não é? Então, aonde está tudo é nessa chama, não é? Que faz parte do nosso ser. E é isso que vai ter todos os registros de todas as encarnações, com todas as pessoas que nós tivemos contato, com todas as coisas boas, com todas as coisas ruins, com todas as más tendências, com todas as boas tendências. É no espírito que vai estar o que nós temos essa necessidade. O perispírito, ele vai ser só o elo, que já vai estar depois na próxima questão, eu acho que é o próximo item, vai falar do perispírito, que é o elo justamente de ligação do espírito com o corpo, né, para estar fazendo justamente isso, tá? Outra coisa da questão dos espíritos, nessa parte aí, da questão de percorrer o espaço, né? Então, eles percorrem o espaço pelo pensamento. Então, é pensar, e você pode percorrer uma distância de quilômetros de um país para o outro, de um local para o outro, de uma colônia para outra, não é? Só que o que nós temos que levar em consideração? Que espíritos podem estar fazendo isso? Espíritos que têm uma certa elevação e que tenham uma certa natureza mais depurada. Então, algumas coisas vão ser feitas por mentores, não é? Por espíritos mais elevados. Por quê? Porque eles adquiriram essa capacidade, esta forma e este jeito. Nós, por exemplo, recém-desencarnados, eu vou pensar em estar em tal local, muitas vezes eu não vou conseguir. Por quê? Por causa da energia que está ao meu redor, as coisas que estão acontecendo, e eu não vou poder estar fazendo isso. Vou poder fazer isso talvez mais tarde, no momento em que eu for socorrida. Isso tudo a gente vai estar vendo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, não é? E vou poder, pelo pensamento, estar fazendo isso. No livro Nosso Lar, e principalmente nos Mensageiros, não no Nosso Lar, nos Mensageiros, que é o segundo livro da linha do Nosso Lar, tá? Da série do Nosso Lar, da série do Nosso Lar. Ali ele mostra nos Mensageiros como que o André Luiz está vindo do Nosso Lar para a Terra, como que ele está fazendo isso, né, o porquê que ele tem que passar por isso. E aí explica que quem está com ele, que é o mentor que está com eles, o tutor deles na viagem, ele poderia ir pelo pensamento, mas tanto ele, eu acho que é o Vicente, que é o nome do colega dele nos Mensageiros, eles não têm ainda a capacidade, enquanto espíritos, né, de estarem fazendo isso.
Então eles vão indo, passam pelo posto e vão descendo até chegar justamente aonde eles precisam ter. Outra coisa que fala, né, nesse item é a questão que para a matéria não tem um obstáculo, não é? Então, ou seja, o espírito penetra a tudo, né, ao ar, a terra, a água, o fogo, né? Então não há obstáculos para o espírito. E daí, para complementar essa parte da ubiquidade, na questão 92 é que ele pergunta justamente se os espíritos têm o dom da ubiquidade, e aí os amigos espirituais respondem que não pode haver uma divisão do mesmo espírito. E Kardec faz uma complementação. Cada espírito tem uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar o seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom de ubiquidade, atribuída aos espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância. Sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem se mudar de um lugar e sem se repartir, pode transmitir as suas ordens, seus sinais e movimentos para diferentes pontos. Aqui, lógico, eles não tinham ainda algumas questões, eles se comunicavam muito mais por carta, não é? Então, e demorava bastante tempo. Hoje a gente sabe que num tocado do celular a gente pode estar conversando com alguém que está lá do outro lado do globo na Terra, não é? Então hoje há uma facilidade muito grande. Então é dessa mesma forma que eles tratam a questão da ubiquidade. Então o espírito em si, ele não se divide, não há uma divisão do espírito. O que acontece é que pelo pensamento essa energia é emanada para os vários locais, dando a ideia de que ele está dividido nesses locais, e não é o pensamento que acaba surgindo, que o pensamento é que acaba chegando nesses locais. Agora a gente vai ver a questão do perispírito, que é da 93 até a 95. Quando nós falamos na introdução do Livro dos Espíritos, que nós falamos de alguns pontos da doutrina espírita, de algumas definições, algumas características, foi falado um pouco da questão do que é o perispírito. Então, e depois eu vou estar colocando o desenho no grupo de novo lá, daquela do abacate, não sei quem lembra, não é? Do que é a parte, qual é a parte que é o perispírito. Então, ele está agora só aqui acrescentando um pouquinho mais, falando justamente do que é o perispírito, né? Então, até na 93 ele faz a comparação com o germe. Então, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito, não é? E este é um invólucro semimaterial, não é? Por que ele é semimaterial? Porque ele precisa fazer a conexão entre espírito, que é algo imaterial, que é algo mais fluídico, não é? Com o corpo, que é algo mais material. Então ele tem um pouco de matéria e um pouco justamente da essência que tem essenciada, não é? Para quê? Para fazer justamente este intercâmbio, para que o espírito possa estar em contato com o corpo. Diretamente não tem como. É como você tentar pegar o ar, tentar, digamos, tocar em alguma coisa, ele não consegue fazer algum movimento, né? As coisas não conseguem fazer um certo movimento. Quem lembra aquele filme, eu sempre gosto de falar, quando a gente fala disso, do filme Ghost, não é? Então, alguns fenômenos que acabam acontecendo ali mais para o filme mesmo. Então não tem como certas coisas acontecerem, né? No caso, por exemplo, do Patrick Swayze, que é o rapaz que desencarna, que morre,
ele acaba fazendo aquela questão da moeda, né, da moeda que sobe. Então, ele é um espírito, o perispírito dele está ali, mas não consegue tocar a moeda daquela forma para fazer aquela demonstração para ela. A única maneira de haver aquela demonstração é que, se, no caso era a Demi Moore, que é a esposa, que ela fosse um médium de efeitos físicos e doasse o ectoplasma para que ele pudesse fazer esse efeito. Isso nós vamos tudo ver também. Tá? Mas então são certas condições que precisam acontecer para que haja os fenômenos, ditos fenômenos materiais. E o perispírito em si, ele não consegue fazer determinadas coisas, erguer, tem certas coisas que não tem essa possibilidade. Então, muitas pessoas têm medo de algumas coisas que vão estar acontecendo, que o espírito vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, nesse ponto, nós temos que dar um passo para trás e olhar isso com bastante calma. Tá? Então, não há uma certa possibilidade de fazer todas as coisas. Não é assim que funciona. Não é deste jeito. Né? Lógico, nós temos que desconsiderar que perante esses espíritos existam médiums com doação de ectoplasma, que são médiums de efeitos, principalmente que doem ectoplasma, são médiums de efeitos materiais. Tá? Aí é uma coisa totalmente à parte, mas a grande maioria de nós que somos médiums de efeitos inteligentes, o que é um médium de efeito inteligente? Psicografia, psicofonia, visão, digamos, intuição. Para nós, na grande maioria, não vai acontecer esses tipos de fenômenos. Tá? Então, por isso que é algo totalmente à parte. A questão do perispírito, ele vai tomar a forma que o espírito desejar, não é? E às vezes pode se tornar uma forma visível e palpável se tiver todas as condições necessárias para isso, e também acaba sendo uma doação. Existe na internet, acho que depois eu vou procurar colocar, mas quem já quiser procurar a Mulher do Algodão e o Médium Peixotinho, tá? São dois estilos. Eu vou procurar depois se ainda tem o vídeo e coloco para vocês. Ela faz materializações, tá? Então ela faz algumas materializações. E o Peixotinho foi um médium ao qual o Chico era conterrâneo, não, mas ele era da mesma época do Chico, e que fazia justamente materializações de espíritos, tá? Então, lógico que ali se explica que tudo tinha condições para isso. O Peixotinho e tanto essa moça, que é a conhecida Mulher do Algodão, eles são médiums de efeitos físicos. Do estudo de hoje, eu vou estar parando por aqui para vocês poderem estar assimilando mais essa parte. Essa semana eu coloco o restante deste capítulo para não ficar muito pesado e vocês olharem um pouco e terem uma ideia já dessas questões, que aí nós vamos estar falando das diferentes ordens de espíritos, vamos falar da escala espírita, tá? Da progressão justamente dos espíritos e falar de anjos e demônios. Né, o que é, qual a diferenciação, o que é essa progressão, o que é essa escala espírita que o Kardec, eu vou até colocar, eu tenho um desenho da escala espírita, eu vou até colocar para vocês também, para que a gente possa ter uma ideia disso, tá? Então, leiam essa parte ali, que eu fui até mais ou menos, deixa eu ver aqui a questão, até a questão 95, não é? Coloquem se estão com dúvidas, se está bom desta forma que está sendo realizado, e depois eu vou estar fazendo o restante do capítulo, o restante das coisas que estão ali, né? Obrigado por enquanto, pessoal.